Boa tarde. Está no ar o Jornal Viu News pela Viu Web TV. Hoje, quarta-feira, 14 de junho de 2023. Oferecimento Pulse Empreendimentos, Oliarg Engenharia Limitada e Banco do Brasil. Madrasta presa e pai que comprou haxixe para levar ao evento, entenda o caso de bebê que ingeriu a droga na Bahia. Caso de racismo em consulta médica. A negra tem um cheiro mais forte, diz ginecologista durante a primeira audiência com o juiz. Homem atira no próprio filho após ser chamado de velho safado por desligar roteador de internet em Uberaba, na Bahia. CPI dos atos golpistas aprova a convocação de aliados de Bolsonaro e rejeita chamado nomeados por Lula. Americanas diz que a diretoria anterior fraudou balanços pela primeira vez. Veja o que sabe sobre a morte do personal trainer. Amigos dizem que foi feminicídio e polícia registra caso como acidente de trânsito. Avião da banda do cantor Thierry solta parte da fuselagem e faz pouso de emergência em São Luís. Fabricante de utensílios de cozinha Pirex entra com pedido de falência nos Estados Unidos. Essas e outras notícias daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, a gente volta já. Madrasta presa e pai que comprou haxixe para levar em evento, entenda agora o caso do bebê que ingeriu droga na Bahia. Um bebê de 1 ano foi internado em uma unidade de saúde em Salvador após ingerir haxixe, droga derivada da maconha. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 9, e a madrasta do menino foi atuada em flagrante por tentativa de homicídio, de acordo com informações da Polícia Civil. A madrasta do bebê foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Por quê? Era a única pessoa que estava no imóvel quando o menino ingeriu a droga. Ela teve a prisão de flagrante convertida para a preventiva na segunda-feira, dia 12, e foi encaminhada para o complexo penitenciário de Mata Escura na manhã desta terça-feira, dia 13. O pai do bebê disse que havia saído da casa para comprar comida para a família em um mercado, quando o menino ingeriu a droga. Ele informou que a porção de haxixe engolida foi pequena. Abre aspas. A gente estava com fome e eu fui no mercado comprar a comida. A droga era uma pequena quantidade que eu, infelizmente, comprei umas 2 semanas atrás para ir a um evento. Eu não sou usuário constante. Eu fumo de vez em quando. Infelizmente, ocorreu essa fatalidade. Fecha aspas. O homem detalhou que, ao perceber que o bebê havia ingerido a droga, a madrasta ligou para ele, que retornou para casa e prestou socorro ao filho, levando-o a uma unidade de saúde. Para a imprensa local, o pai do menino contou que era dono da droga. Ele informou que a forma que o bebê teve acesso ao haxixe. Abre aspas. Ela estava cansada, porque trabalhava em 2 empregos. Sentou para descansar, colocou ele no chão para sentar no sofá. Quando olhou, ele estava com a mão na boca. Automaticamente me ligou. A droga tinha sido colocada em um rack, porque a gente estava arrumando o quarto, porque ele fica no quarto com a gente. Fecha aspas. O bebê foi internado na unidade de pronto atendimento UPA, no bairro de São Marcos, em Salvador. Após ingerir a droga, a polícia militar, segundo a polícia militar, o bebê tinha sinais de intoxicação ao ser socorrido no local pela madrasta e pelo pai. No sábado, dia 10, o bebê foi transferido para o Hospital Santo Antônio das Obras Assistenciais Irmã Dulce. A criança teve alta na unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital Santo Antônio, e foi transferido para a enfermaria pediatria na segunda-feira, dia 12. A direção da unidade não divulgou o estado de saúde dele. Caso de racismo em consultoria médica. A negra tem um cheiro mais forte, diz a ginecologista durante a primeira audiência com o juiz.
A ginecologista Helena Malzak disse à paciente, um jovem de 19 anos, que a maioria das mulheres negras tem cheiro forte nas partes íntimas. Uma afirmação preconceituosa e equivocada. A denúncia de racismo aconteceu durante uma consulta médica particular no Rio de Janeiro. A médica Helena Malzak virou ré e está respondendo à justiça. O Fantástico teve acesso aos áudios da primeira audiência com o juiz no fim do mês passado. A médica Helena Malzak confirmou o que disse no consultório. Abre aspas. Eu disse o seguinte, que as pessoas de cor, eles têm um cheiro mais forte, pela minha experiência de 44 anos como ginecologista, atendendo a todos os tipos de mulheres. A negra tem um cheiro mais forte, e aí ela perguntou, mas por que esse cheiro? Fecha aspas. Relata. A médica continua, abre aspas. Eu falei, de repente, pode ser por causa da melanina, mas a gente vê que a maior parte das pessoas negras tem um odor mais forte. Tanto que essas firmas de desodorante, o desodorante para negro é diferente. Fecha aspas. A ginecologista disse também que pesquisou sobre o assunto. Abre aspas. Eu falei que a melanina também seria responsável por isso. Aprendi isso na faculdade e agora com o processo. Fiz a pesquisa e achei que realmente é isso que ocorre. Fecha aspas. Especialistas ouvidos pelo Fantástico, porém, garantem que as informações da doutora Helena não fazem o menor sentido. Abre aspas. Não tem nenhum sentido científico você atribuir o odor à melanina ou à cor da pele, e sim à flora bacteriana de cada pessoa, que é uma coisa específica dos indivíduos, fecha aspas, explica o doutor Heitor Gonçalves, presidente da Associação Brasileira de Dermatologia. Abre aspas. A melanina tem relação muito grande com a cor da pele. Odor vaginal é questão da mulher, né? Fecha aspas. Afirma Agnaldo Lopes, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Homem atira no próprio filho após ser chamado de velho safado por desligar o roteador de internet em Uberaba, na Bahia. Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo, dia 11, após atirar no próprio filho, de 28 anos, no bairro do Pontal, em Uberaba, na Bahia. A esposa do suspeito e mãe do rapaz contou para a polícia militar que estavam dormindo quando o filho entrou no quarto de forma agressiva, xingando o pai de velho safado e reclamando porque ele havia desligado o roteador de internet da casa. A PM informou que brigas entre eles eram constantes. Com isso, o pai e filho começaram a brigar. Em determinado momento, o jovem foi até um quarto nos fundos do imóvel onde morava. Em seguida, o pai pegou um revólver e atirou para cima, mandando ele sair de casa. O filho, porém, permaneceu no local. Foi quando o homem atirou 2 vezes contra o jovem, fugindo de carro em seguida. Após receber os primeiros socorros, o rapaz foi encaminhado para o Hospital de Clínicas de Universidade Federal Triângulo Mineiro, onde passou por cirurgia. Conforme a PM, o quadro dele era estável. Horas depois do crime, o pai do jovem foi encontrado no bairro da universidade. A PM, o homem, contou que era ameaçado e agredido pelo filho com frequência e que, no momento da briga, pegou um revólver para se defender. Dentro do veículo foi encontrada a arma usada no crime e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. CPI dos autos golpistas aprova a convocação de aliados de Bolsonaro e rejeita chamar nomeados por Lula. A CPI mista dos atos golpistas aprovou nesta terça-feira, dia 13, os pedidos de convocação de aliados, os ex-integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Anderson Torres, Braga Neto
e Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Veja a lista abaixo. Todos serão ouvidos como testemunhas e as datas ainda serão definidas. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 20 de junho. Também nesta terça-feira, os parlamentares rejeitaram pedidos para a convocação de autoridades nomeadas pelo governo Lula. Entre elas, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Supremo Tribunal Federal, STF, testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos. Apenas investigados têm o direito de não comparecer. Um convite para a participação do ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, também foi rejeitado. Por outro lado, foi aprovado por um convite ao ex-interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. No entanto, por ser convite, ele não é obrigado a comparecer. A lista de convocações aprovadas inclui Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e o ex-ministro de Justiça. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato do vice-presidente. Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI. Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Jorge Naime, ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. George Washington de Oliveira Souza, Alain Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de tentarem explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias e trazendo a nossa querida Gabi Araújo falando de esportes. A gente volta já. Sercom Contabilidade, excelência em serviços contábeis para melhor atender a sua empresa com os seguintes serviços: contabilidade consultiva, abertura de empresas, regularização fiscal, declaração de imposto de renda, com uma equipe altamente profissional e atendimento personalizado sob o comando dos contadores Ícaro Almeida e Adriano Cavalcante. Contate-nos pelo telefone 75-3420-2736. Sercom Contabilidade, Avenida Juraci Magalhães, no centro da cidade de Entre Rios, Bahia. Esporte Rios. Nossa loja tem os melhores materiais esportivos da região. Camisas, shorts, meiões, luvas, bolas de futebol, futsal, vôlei, basquete, medalhas e troféus para todos os esportes e artigos para academia, com preços promocionais e atendimento personalizado. Esperamos por você. Praça Barão do Rio Branco, Centro, número 7, Entre Rios. Esporte é sinônimo de saúde. Venha pra cá. Esporte Rios. Organizar as contas é tão mais fácil com Minhas Finanças. Como eles pensaram nisso? Como que a gente pode dar mais ferramentas pra quem tá lá usando o app do bebê? Já sei. E se desse pra organizar os gastos por categorias? Tipo, gasto com pizza? Isso! E ainda ver os extratos de todos os bancos num só lugar. Genial! A gente criou o Minhas Finanças para você descobrir como é fácil organizar sua vida. Descubra o Minhas Finanças no app do bebê. Boa
boa tarde. Estou de volta nesta quarta-feira para informar que os jogos do Brasileirão estão suspensos por uns dias por conta dos jogos da seleção brasileira. Então, enquanto houver jogos da seleção, os jogos do campeonato do Brasileirão A, B, C e D estarão suspensos. Voltaremos na sexta-feira para falar um pouco mais sobre os jogos do Brasil, que ocorrerá no sábado. E agora a gente volta com o JC. Sercom Contabilidade, excelência em serviços contábeis para melhor atender a sua empresa com os seguintes serviços: contabilidade consultiva, abertura de empresas, regularização fiscal, declaração de imposto de renda, com uma equipe altamente profissional e atendimento personalizado sob o comando dos contadores Ícaro Almeida e Adriano Cavalcante. Contate-nos pelo telefone 75-3420-2736. Sercom Contabilidade, Avenida Juraci Magalhães, no centro da cidade de Entre Rios, Bahia. Esporte Rios. Nossa loja tem os melhores materiais esportivos da região. Camisas, shorts, meiões, luvas, bolas de futebol, futsal, vôlei, basquete, medalhas e troféus para todos os esportes e artigos para academia, com preços promocionais e atendimento personalizado. Esperamos por você. Praça Barão do Rio Branco, Centro, número 7, Entre Rios. Esporte é sinônimo de saúde. Venha pra cá. Esporte Rios. Se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não a garganta que não pare de berrar. O rubro é a loucura, a mata é o terror. A chuteira veste o pé descalço, o tapete. Estamos de volta depois de Gabi Araújo falando de esportes. Americanas diz que a diretoria anterior fraudou balanços pela primeira vez. As demonstrações financeiras da Americanas vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, de acordo com o comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira, dia 13, pela empresa. A informação foi admitida pela empresa pela primeira vez e consta um relatório de assessores jurídicos apresentado ao Conselho de Administração da companhia. A varejista está em recuperação judicial. Após encontrar um rombo contábil no início do ano, a Americanas afirmou que o efeito dos ajustes decorrentes das fraudes nos resultados da companhia ao longo do tempo ainda está sendo apurado. Abre aspas. Mas a expectativa da administração é de que o impacto dos resultados mais recentes seja significativo. Fecha aspas. O relatório apresentado na segunda-feira, dia 12, ao Conselho de Administração da empresa, foi baseado em documentos entregues pelo Comitê de Investigação Independente e documentos complementares identificados pela administração e seus assessores após reuniões com o comitê. O documento também indica a participação de fraude do ex-presidente executivo Miguel Gutierrez, que se desligou da empresa em dezembro de 2022, bem como os outros ex-diretores e antigos executivos. Além disso, afirma que houve esforços da diretoria anterior para ocultar a real situação do resultado e patrimonial. Não foi possível obter o posicionamento de Gutierrez de imediato. A Americanas
revelou em janeiro a descoberta de inconsistências contábeis e de ordem e cerca de 20 bilhões. O roubo contábil iniciou uma crise na empresa que fez pedir recuperação judicial. De acordo com a Americanas, as afirmações do relatório associados aos trabalhos de refazimento das demonstrações financeiras históricas levaram um entendimento de que a fraude se dava predominantemente em operações como contratos de verbas, de propaganda cooperada e instrumentos similares, VPC. Esses incentivos comerciais, usualmente utilizados no setor de varejo, abre aspas, teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da companhia, com redutores de custo, mas incentivam o contrato de fornecedores, fecha aspas, seguindo as Americanas. Abre aspas. Esses lançamentos feitos durante um significativo período atingiram em números preliminares e não auditados o saldo de 21,7 bilhões de reais em 30 de setembro de 2022. Além das operações da VPC, as Americanas disse que a diretoria anterior contratou financiamentos nos quais a companhia é devoradora perante bancos sem as devidas aprovações societárias das inadequadamente contabilizadas no balanço patrimoniais do dia 30 de setembro de 2022 na conta de fornecedores. As operações de financiamento de compras, risco, sacado, forfait ou forming somam 18,4 bilhões e as operações de financiamento da capital de giro alcançam 2,2 bilhões em números preliminares e não auditados nos dois casos. A Americanas disse que também foram identificados lançamentos redutores da conta de fornecedores oriundos de juros sobre operações financeiras, que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia do longo do tempo, totalizando em números também preliminares e não auditados o saldo de 3,6 bilhões. Vejam o que se sabe sobre a morte do personal trainer. Amigos dizem que foi feminicídio. A polícia registrou o caso como acidente de trânsito. A personal trainer Mirela Barbosa morreu nesta sexta-feira, dia 9, após passar 5 dias internada no Hospital de Restauração, em Recife. Amigos relataram que ela foi espancada pelo ex-namorado e foi vítima de feminicídio. Inicialmente, a Polícia Civil afirmou que Mirela caiu da garupa da moto dele e registrou o caso como acidente de trânsito com vítima fatal. Depois, a corporação confirmou que, abre aspas, nenhuma hipótese está sendo descartada. Serão investigadas todas as possibilidades. Fecha aspas. Mirela tinha 25 anos e era formada em educação física. Além do trabalho como personal trainer, ela também tinha uma loja virtual de roupas e academia. No dia 4 de maio, Mirela saiu para beber com as amigas em Chã de Alegria, onde morava. Segundo a Polícia Civil, ela pegou carona com o namorado, de nome não divulgado, e sofreu um acidente após cair da garupa. Ao G1, amigos da jovem afirmaram que, ao contrário do que diz o boletim de ocorrência, o rapaz era ex-namorado dela, pois terminaram o relacionamento em maio. Também disseram que, naquela noite, ele foi atrás dela, amarrou a ex-namorada e agrediu com socos e chutes, levando a mulher no dia seguinte para a casa da mãe dele. Na tarde do dia 5 de junho, a mãe dele encontrou o personal trainer dentro de casa e levou para a unidade mista de Chã de Alegria, de onde foi transferida para o Hospital da Restauração. Localizada no bairro do Derby, na área do central do Recife, a jovem morreu no início da noite de sexta-feira, dia 9, após passar 5 dias internada no Hospital de Restauração.
A assessoria da comunicação da unidade de saúde lamentou a morte da paciente e informou que ela deu entrada na emergência do trauma às 17 horas do dia 5 de junho, abre aspas. Foi acompanhada por equipe multiprofissional e submetida à cirurgia de acordo com a evolução apresentada, fecha aspas. Abre aspas. Como o óbito se deu por causa da extrema, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais notícias e vem aí o jovem Misael Guedes trazendo as notícias regionais. A gente volta logo. Boa tarde, estamos de volta nesta quarta-feira, dia 14 de junho, para trazer os principais destaques da nossa região, os principais destaques do nosso estado, aqui na programação da Viu Web TV. Para iniciar o nosso programa de hoje, vamos trazer informações sobre um ladrão que roubou uma casa no Frei Leão no Dia dos Namorados em Alagoinhas. Um ladrão roubou uma casa no bairro Frei Leão, no município de Alagoinhas, na última segunda-feira, dia 12, data que era comemorado os Dias dos Namorados. Nas imagens que estão passando na sua tela, divulgadas no site Fala Alagoinhas News, é possível perceber um homem com idade de 35 a 45 anos, enrolando cabo e furtando materiais da residência que está em construção. Até o momento, não há mais detalhes da identidade do indivíduo. Ministério Público pede que Justiça condene ex-prefeito de Catu a ressarcir o erário em mais de 6 milhões de reais. O ex-prefeito de Catu, Geranilson Dantas Requião, se tornou réu após o Superior Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ, aceitar a denúncia do Ministério Público da Bahia, o MP, em que pede que o ex-gestor venha ressarcir o erário público em mais de 6 milhões de reais. A última juntada do MP ocorreu no último dia 5 e, de acordo com as denúncias, foram encontradas irregularidades na execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de Catu no exercício de 2017, bem como irregularidades no pagamento da gratificação por condições especiais de trabalho, o CETEM. As denúncias do MP apontam que o ex-gestor efetuou o pagamento de gratificação por condições especiais de trabalho, o CETEM, sem um devido processo legal, causando prejuízo ao erário público de Catu, no importe de R$ 6.505.616,49. O MP Bahia busca na presente ação o ressarcimento do valor pago indevidamente, com a devida correção até a presente data do pagamento, que deverá ser desembolsado pelo ex-gestor municipal. Agora, cabe ao citado recorrer nas instâncias legais da lei. O ex-prefeito disse em nota que, abre aspas, na condição de prefeito jamais foi informado pelo legislativo ou pelos órgãos técnicos de qualquer irregularidade. No que tange eventual ação do Ministério Público, é com muita tranquilidade que se registra que certamente será acolhida os esclarecimentos prestados, visto que não pode ser penalizado por ato que não deu causa, fecha aspas, disse o ex-prefeito de Catu, que irá ter que devolver 6 milhões de reais ao erário público. Guarnições da 56ª CIP recuperam 2 veículos roubados. Policiais e militares da 56ª CIP recuperaram na noite desta segunda-feira, dia 12 de 2023, 2 veículos no qual um destes foram roubados por criminosos no povoado de Baixios, em Esplanada, na Bahia. A ação se deu após os policiais receberem o chamado via SICOM, de que indivíduos a bordo de um veículo Celta GM haviam roubado um veículo Siena e deslocado sentido a rodovia BA-099. Os militares alcançaram os indivíduos que abandonaram o veículo e efetuaram a fuga adentrando a mata fechada. Em seguida, o outro veículo que havia sido usado na ação foi encontrado abandonado. Os 2 veículos foram recuperados pela 56ª CIP, responsável pela área de Esplanada. Lembrando aos jovens que o Enem 2023, as inscrições já começaram. As inscrições que começaram no último dia 5 de junho e vão até o dia 16 de junho
as inscrições para o Enem 2023. Corra, faça sua inscrição na página do participante, no site do INEP. E em breve, aqui na programação da programação da Viu Web TV, vamos trazer mais detalhes e aulas aqui para os nossos telespectadores. Vamos de volta agora com o JC, que traz mais detalhes aqui na programação da Viu Web TV. Organizar as contas é tão mais fácil com minhas finanças. Como eles pensaram nisso? Como que a gente pode dar mais ferramentas pra quem tá lá usando o app do bebê? Já sei. E se desse pra organizar os gastos por categorias? Tipo, gasto com pizza? Isso! E ainda ver os extratos de todos os bancos num só lugar. Genial! A gente criou o Minhas Finanças para você descobrir como é fácil organizar sua vida. Descubra o Minhas Finanças no app do bebê. Estamos de volta com o Jornal Viu News, depois do jovem Misael Guedes e as notícias regionais. Avião com a banda do cantor Thierry solta parte da fuselagem e faz pouso de emergência em São Luís. Integrantes da banda do cantor Thierry passaram por momentos de sufoco durante uma viagem para a Bahia. No trajeto, a fuselagem do avião que transportava os músicos acabou abrindo, o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 12, em um dos cantores foi realizar um show em um arraial de São João, segundo a assessoria do cantor. O problema na fuselagem ocorreu cerca de meia hora após a decolagem e o piloto informou o pouso de segurança no aeroporto Marechal da Cunha Machado, em São Luís. O cantor Thierry não estava na aeronave porque já tinha viajado em outro avião. Equipes de resgate estiveram no aeroporto durante o pouso da aeronave e ninguém ficou ferido. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Fabricante dos utensílios de cozinha Pyrex entra com pedido de falência nos Estados Unidos. A Instant Brands, fabricante dos utensílios de cozinha Pyrex, entrou com pedido de falência na segunda-feira, dia 12, nos Estados Unidos. A empresa aderiu ao capítulo 11, que permite o vendedor manter as operações e adiar os prazos de pagamento, enquanto busca sanar as dívidas financeiras. Em comunicado divulgado ao mercado, B. Gendebos, presidente da CEO Instant Brands, disse que, abre aspas, depois de navegar com sucesso na pandemia Covid-19 e na crise global na cadeia de suprimentos, continuamos a enfrentar desafios macroeconômicos e geopolíticos globais adicionais, enfrentaram novos negócios. Em particular, o aperto dos prazos de créditos e taxas de juros mais altas impactaram os nossos níveis de liquidez e tornaram essa estrutura de capital insustentável. Fecha aspas. Enquanto em maio, as autoridades do Banco Central dos Estados Unidos sinalizaram que vem a taxa básica de juros permanecendo em alta, ou até mesmo em alta, devido à inflação persistente. Os juros do norte-americano, taxa na faixa de 5% e de 5,25% ao ano, a Instant Brands disse que planeja continuar operando
enquanto se reestrutura e, para esse fim, alinhou 132,5 bilhões de dólares para financiamento. Abre aspas. Nos últimos meses, temos trabalhado de perto com todos as nossas partes interessadas financeiras para posicionar a empresa para a sua próxima fase de sucesso, fecha aspas, disse o presidente da CEO, da Instant Brands. Em janeiro, a Instant Brands concordou em pagar uma multa e mudar suas práticas de marketing para resolver alegações de Comissão e Federal de Comércio nos Estados Unidos, de que anunciava falsamente copos medidores de vidro Pirex como, abre aspas, Made in USA, fecha aspas, enquanto importava alguns deles na China. Outras companhias, como a francesa Duralex, entrou com pedido de recuperação judicial após 75 anos de atividades em 2020. A Tupperware Brands, fabricante dos famosos potes de plásticos e outros recipientes, por sua vez, informou em abril que existiam, abre aspas, dúvidas substanciais sobre a capacidade e companhia continuar operando. Isso significa que a empresa enfrenta dificuldades financeiras que, acaso não sejam resolvidas, poderiam levar a empresa à falência. O Jornal Viu News está chegando ao seu final, prometendo voltar amanhã a partir do meio-dia aqui na Viu Web TV. A todos vocês o nosso muito obrigado, boa tarde, até amanhã.